Sejam muito bem-vindos à Universine. Eu sou o Guilherme Mamilo. E eu sou a Maria Paula e hoje a gente está aqui com a galera que produziu o documentário Para Além dos Muros. Lucas e André, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado a vocês por terem abrido espaço para a gente. Eu sou o Lucas, tenho 23 anos, estou cursando o 3º semestre de audiovisual. Mais uma vez, obrigado por abrir espaço aqui para a gente, para fazer o nosso documentário. Eu sou o André, eu faço também junto com ele 3º semestre de produção audiovisual e muito obrigado pelo espaço e pelo convite também. Muito especial para a gente estar aqui. Muito obrigado a vocês por terem aceitado. Eles fizeram um documentário muito legal sobre pichação em São Paulo. Da faculdade eu tô na rua fazendo piche e grafite, mas chegar em São Paulo e ver como é aqui é muito louco, assim. E aí eu comecei a andar mais, via as tags que eu via na internet, comecei a ver pessoalmente, comecei a conhecer o pessoal do rolê de piche. E aí hoje em dia eu vivo disso, vivo de pintar e sair. Faço grafite autorizado, faço rolê vandal, que é o mais da hora. A gente queria saber um pouquinho sobre o documentário de vocês. Será que vocês podem dar uma sinopse pra gente? Bom, a sinopse do nosso documentário basicamente fala sobre os desafios de você ser um pichador em São Paulo, começa por aí. E, no caso, a gente entrevistou a Ângela, que infelizmente não pôde vir, mas ela faz parte do movimento, não só de piche, mas também de grafite. E ela contou pra gente um pouco sobre como que é estar na linha de frente. No centro mesmo, a gente pode ver que tem vários prédios desocupados, uma parte de picho, mas aí eles não se preocupam com isso. Porque não tem valor comercial, sim, né? A gente fez uma pesquisa, tanto de prédio que tem abandonado aí em São Paulo, você não é mais do que morador de rua. Dá pra abrigar todo mundo. Obrigado a todos Se os você moradores de rua de Exato. São Paulo, ninguém moraria na rua. Exato. Picho na parede incomoda muito mais do que moradores de rua. Sim. Ao invés de pegar todos esses prédios e, sei lá, fazerem ocupações como aquelas ali. Sim. O picho é um grito, não é pra ser delicado e não, Sim. vamos fazer aqui num lugar que ninguém vai reclamar. É pra ser visto, é pra ser no alto, é pra gritar na cara Vai das incomodar pessoas. mesmo, pra dizer que estamos aqui, né? Então, a ideia do documentário era essa, mostrar como que é estar por trás e tentar passar que tipo, é uma arte, por mais que muita gente não aceite, é uma arte e tem que ser respeitada como tal. Sim, e é uma arte muito marginalizada, né? E vocês enfrentaram algum tipo de desafio nesse processo de fazer sobre uma coisa que nem sempre tem tanta visibilidade quanto deveria? Acho que não diria dificuldade, né, mas sim medo talvez de não ser aceito também tão bem quanto deveria ser o documentário, né? A gente fica até feliz que foi muito bem aceito, né? Tanto que a gente está aqui hoje, mas o nosso medo era de não ser aceito mesmo, tipo, de não considerarem como arte também, né? Mas foi muito pelo contrário, todos os professores super apoiaram a gente e foi muito legal fazer. Qual que foi a inspiração para vocês escolherem esse tema da pichação de rua, dessa arte de rua? Bom, o nosso documentário ele foi baseado num texto do Guy Debord, que é sobre a sociedade do espetáculo, e basicamente ele fala sobre como as pessoas hoje elas vivem sobre como o julgamento que as pessoas vão ter sobre elas. Então, tipo, por exemplo, a gente está aqui hoje, eu escolhi essa roupa para vir para cá, mas sem me preocupar muito com o que a sociedade vai pensar. E o texto fala sobre exatamente isso, sobre o que a sociedade ela se prepara muito para receber opiniões alheias, entendeu? Sim. E não só sobre isso, mas também tipo sobre a invisibilidade que muitas pessoas têm no dia a dia, como por exemplo moradores de rua e os próprios pichadores mesmo. E quais que foram os aspectos que vocês mais gostaram de trabalhar na hora que vocês estavam fazendo essa produção do documentário, que ele estava saindo do papel? Bom, foi os aspectos que eu mais gostei foi da gente conseguir fazer um documento, tipo, vou falar por mim assim, porque na minha ideia era a gente gravar um rolê de picho, entendeu? E para mim eu achava muito impossível você fazer um documentário de pichação sem você mostrar como é que é, mas a gente percebeu que dá sim, a gente arrumou alternativas na hora de fazer, e na hora que eu vi que realmente estava ficando bom, que você poderia arrumar muito material na internet, conversando com vários outros pichadores, dava para você passar a ideia real de como que é você pichar. Com esse documentário, qual que você acha que é a mensagem que vocês conseguiram passar com ele?
Porque, assim, eu assisti, ela fala muito sobre a criminalização dessa questão da pichação, como a gente ainda tem um olhar muito crítico em questão de coisa ruim, como marginal que faz. O que vocês conseguiram pegar dessa história e trazer para a galera? O que vocês sentiram isso? Acredito que quando a gente teve essa ideia, né, lá do começo, quando a gente pegou o texto, a gente já teve essa ideia de querer trazer também, querer passar a mensagem de que também é arte, o picho também é arte. Por mais que nem todos, nosso grupo, pelo menos do nosso grupo, ninguém é pichador de fato. A gente faz uma brincadeira ali, outra aqui, né, mas ninguém é pichador de fato, mas a gente queria passar essa informação, essa mensagem de que também é arte, o picho também é arte. Tanto que a Ângela também fala muito sobre isso, que ela passa uma dificuldade tremenda na USP por causa disso, né? Porque ela é pichadora, ela é grafiteira também, e tanto que ela criou o USPicho, né? O programa dela, né? Lá na USP, mas também com muitos problemas e, né? Todo o preconceito que tem, tanto da USP quanto de fora também. Sim, e uma coisa que eu gostei muito do documentário de vocês é que mesmo eu tenho alguns amigos que também são desse tipo de arte, assim, tanto do picho quanto do grafite, e vocês conseguem prender muito a nossa atenção durante o documentário todo. Tanto que vocês ganharam até premiações por conta disso, não foi? Foi. Porque ficou realmente muito bom, gente, parabéns. E vocês lembram quais premiações que vocês ganharam? A gente ganhou como melhor edição e acredito que como melhor documentário a gente ficou em segundo lugar, se eu não me engano. E as outras a gente ficou em terceiro. Foi melhor roteiro e melhor adaptação. Menção honrosa. Melhor documentário Para Além dos Morros. Vem correndo, vem correndo. Vem arrastando. Um documentário muito instigante sobre pichação em São Paulo. Primeiramente, gostaria de agradecer a esses meninos aqui, também ao André, que não pôde vir hoje. Agradecer também aos nossos familiares, que eu particularmente, meus familiares apoiaram bastante até o lançamento do projeto mesmo. Então, foi difícil, mas valeu a pena. Muito obrigado aos professores também, viu? Bom, era eu que estava na edição, ele estava me ajudando, foi ele que me passou as referências para mim usar. Eu fiz um primeiro corte assim quando eu recebi o material e mostrei para eles para ver mais ou menos como é que estava, se curtiam. E aí ele basicamente para mim, cara, ele escreveu exatamente o que está no documentário. Tipo, se você assistiu o documentário, tudo que está lá, ele que colocou lá, ele me passou um vídeo, se eu não me engano, Alto Constantino, né, o nome do rapaz. Então, desde o início eu não queria, né, ninguém do grupo queria passar um documentário para ninguém assistir que fosse chato e maçante, que não te prendesse, né? Tanto que prendeu você. E acho que a ideia desde o começo era essa, de ter uma edição Dinâmica, né? Uma edição dinâmica, exatamente. Eu gostei muito do que vocês fizeram, a questão de vocês colocarem no centro, vocês sentados na mesa e em volta a paisagem de São Paulo toda pichada. Isso eu achei maravilhoso. Eu acho que eu não vi nenhum documentário assim com esse recorte. Vocês tiveram alguma inspiração? A referência, no caso, é o Marcelo D2, que para mim é provavelmente um dos maiores artistas brasileiros. E ele produziu agora recente o Amária para os Fortes, que tanto é um álbum dele, quanto é agora também o documentário dele, que está disponível na Prime Video, que é assim, um baita documentário. E eu assisti ele em, sei lá, 2 dias, assim, e foi praticamente dali que eu tirei todas as referências, assim, tanto de edição quanto de corte, assim. Tanto que se vocês assistirem esse documentário, vocês vão entender que realmente a inspiração é total nele. E vocês têm algum tipo de inspiração, assim, para um projeto futuro, algum tema que, não sei se o picho agradou vocês querem continuar, alguma outra coisa que vocês estão se interessando? O próximo trabalho que a gente vai estar fazendo agora é sobre projetos sociais, e inclusive da Ângela, que ela participou do documentário, a gente vai se aprofundar um pouco mais agora no grafite que ela faz, na USPicho. A gente vai lá gravar, fazer um podcast com ela. Tem alguma coisa no documentário que foi uma surpresa para vocês, tipo, que vocês ouviram a história e falaram, caramba, eu nunca pensei por esse lado? Acredito que a maior surpresa assim que eu tive foi de que ela não era de São Paulo, né? Ela era de
Carapicuíba, se eu não me engano. Ela veio do Era interior de São Paulo, é isso eu lembro. interior de São Paulo, realmente não vou lembrar. Ela veio do interior de São Paulo e ela sabia bastante já sobre a cidade em si. Então, para mim foi uma surpresa, porque normalmente quando as pessoas vêm do interior para cá, elas têm um processo maior de adaptação, né? Porque é uma metrópole gigante. E ela não, ela desde o começo ela mostrou que já conhecia muito tanto sobre o picho por causa disso, né? Porque ela viajou a cidade pichando. Então acho que a minha maior surpresa foi essa mesmo. Uma pergunta é, como vocês conheceram a Ângela? Vocês conheciam já ela de antes? Como que foi? Então, a Ângela a gente conheceu através de um grupo da sala mesmo, que estava fazendo um outro documentário. Eles gravaram com o namorado dela. E aí, na hora que a gente falou o tema do nosso documentário, eles, na hora, indicaram ela, o que foi muito bom pra gente, porque a gente não estava tendo com quem gravar. Eu estava conversando com alguns pichadores, com algumas outras grifes que faziam parte, mas é muito difícil o contato com eles não querem aparecer, e muitos deles cobravam. E a gente trocou ideia com ela e ela aceitou na hora participar, ela gostou muito. E vocês fizeram esse documentário no segundo semestre, né? Tem alguma dica que vocês têm para quem está no segundo semestre, tipo eu, para quem vai fazer o documentário agora, para como se organizar? Qualquer dica, cara, eu tô precisando. Cara, uma dica que eu dou, primeiramente, eu vou ler o texto que foi designado para você, para o seu grupo, vou ler bastante para você, mano, compreender. Foi de lá que surgiu a luz. E eu vou ser sincero aqui, mano, quando a gente estava fazendo o nosso documentário, a gente não tinha lugar para gravar, a gente só marcou um ponto de encontro mesmo, então vai sem medo para gravar, entendi. Imprevistos vão acontecer no meio do caminho, mas, cara, a gente está começando, né? Então, tipo, não tenha medo de errar, certo? Eu gosto de brincar com isso, a gente tinha uma câmera e um sonho para fazer, e foi o que saiu. No nosso caso, como a gente estava gravando na rua, tinha uma obra, a gente não se preocupou, continuou gravando. Vai ter muita coisa ao redor acontecendo, mas, cara, foca ali que vai dar muito certo. Como o Lucas falou, a gente tinha realmente uma câmera e um sonho, a gente foi na cara e na coragem, né? A gente tinha só a ideia na nossa cabeça e a gente começou a andar pelo centro e imaginar como ia ficar o cenário e também como ia ficar a edição. Então, é sobre isso, tipo, você ter a sua ideia e querer fazer, ter vontade também. A vontade é bem importante, porque a gente tinha a câmera, um sonho e a nossa vontade de fazer. E também queria falar que o ambiente que a gente gravou foi totalmente improvisado. Então, cara, a gente só se encontrou com a Ângela na Galeria do Rock e começamos a andar ali pela São Bento. Encontramos uma senhora que tinha um bar e pedimos emprestado a mesa e a cadeira para ela. E ela, obrigado, ela cedeu pra gente, o que ajudou no cenário. Então, cara, não precisa nem de dinheiro às vezes, tá ligado? Para fazer um documentário. Você só vai. Então, muito obrigado por terem vindo. Você, para assistir o documentário deles, está aqui o link na descrição. Vá lá, assista, dê essa força, porque o documentário está sensacional, está muito legal. E eu tenho certeza que vocês aí vão gostar. Lembrando que, gente, é uma arte muito, muito, muito marginalizada, então vamos dar uma atenção para isso também. Todo mundo vê na rua, todo mundo tira foto, compartilha. A gente tem que começar a valorizar a galera que está no meio disso também. Então, gente, muito obrigada pela presença de novo. Se vocês quiserem passar a rede social de vocês para a galera acompanhar. Muito obrigado por abrir espaço para a gente de novo. Ficou muito, maravilhoso o cenário de vocês, as mesinhas, incrível. Enfim, eu tenho um Instagram, LuRocha08, para quem quiser me seguir lá, ok, gente? E, de novo, muito obrigado também pelo convite, obrigado pelo cenário, pelo tempo que vocês, né, produziram isso. Também tenho rede social, @dzn, né? No Instagram. E, de novo, muito obrigado pelo convite e muito especial estar aqui. E você que está em casa, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar os sininhos e também tem o nosso Instagram, né? Sim, até porque no Instagram a gente sempre solta um spoiler do que vem acontecendo nos próximos episódios. E a gente precisa de seguidores, então vá lá, dá essa moral pra gente. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.